Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 6, nos diz o seguinte: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Como sempre, a palavra ela traz uma mensagem contida que é preciso a gente analisar, meditar para poder entendê-la. Provérbios 16, verso 6, o livro de Provérbios em si, ele traz, como o nome já diz, provérbios, citações, dizeres, adágios. E dentro destas, muitas coisas precisam ser digeridas para que a gente possa entender o significado da letra. Quando ele fala que pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Primeiro, a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus misericordioso, que se compadece de nós. Deus olhou do céu e viu que não havia um justo sequer, mas descrito na palavra, desde o livro de Gênesis, na promessa feita a Abraão, através da sua descendência, será abençoada todas as famílias da terra, confirmado no livro de Gálatas, capítulo 3, que Cristo é o descendente de Abraão, através do qual Deus pôde cumprir a promessa de abençoar todas as famílias da terra. E por isso agora ele diz: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Já nascemos no pecado, na iniquidade nos concebeu a nossa mãe, o próprio salmista também diz isso. Mas já temos a nossa escolha, ao nosso alcance, a salvação na pessoa de Cristo Jesus. E quando nós resolvemos confessar a Jesus como Senhor, entregar o nosso coração a Ele, como diz lá em Romanos, a saber, se você com a sua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A misericórdia do Senhor entra em ação e aquela culpa, aquela sentença de morte é transformada numa certeza de vida eterna. O próprio Cristo diz: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o qual enviastes. De maneira que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele não nos trata segundo o que merecemos, mas Ele nos trata com amor, a longanimidade do Senhor. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas a maioria dos homens não querem essa salvação. Mas a misericórdia continua estendida e oferecida a cada ser humano enquanto ele está vivo. Depois da morte, segue-se o juízo, Hebreus 9, 27. Mas enquanto você está vivo, você pode escolher abraçar, receber, ser abraçado pela misericórdia do Senhor. Provérbios 16 diz: pela misericórdia e pela verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem como ir a Deus se não for por Jesus, porque foi Jesus o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo. Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Por isso que, pelas misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, e pela verdade que é Cristo, se purifica a iniquidade. Quando a Bíblia fala de iniquidade, é preciso a gente entender, a Bíblia fala de impiedade e também fala de iniquidade. O homem ímpio, ele não tem conhecimento de Deus. O ímpio não tem conhecimento de Deus. Os pecados do homem ímpio é citado na Bíblia como impiedade. Iniquidade é o pecado de quem já tem conhecimento,
mas resiste a esse Deus. Já tem conhecimento da sentença que está sobre a sua vida, mas resiste àquele que pode apagar a sentença, que pode lhe dar o perdão. A iniquidade é o pecado do homem que já conhece, que já ouviu falar, mas não dá crédito à palavra. E quando os provérbios diz que pela misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, e pela verdade, que é Cristo, o caminho, a verdade e a vida, se purifica a iniquidade, ele está confirmando com a Escritura, quando diz: a saber que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Misericórdia e verdade, apagando a iniquidade e trazendo o tempo do refrigério, ofertando vida eterna e salvação ao homem perdido. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. O salmista diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem quem teme ao Senhor. E o temor do Senhor descrito nas Escrituras não é medo de Deus, mas é o respeito por esse Deus, é o desejo de agradar a esse Deus, é a disponibilidade de se colocar à disposição para cumprir os propósitos desse Deus. E nós precisamos temer a Deus e dar glória, é o dever de todo homem. O temor do Senhor desvia os homens do mal. Por temer a Deus, desistimos de fazer o mal. Por temer a Deus, escolhemos nos desviar do mal. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom. Quantas vezes a gente pensa que está tomando a decisão certa e quando chega lá na frente a gente quebra a cara, porque a gente não tomou a decisão correta naquele momento lá atrás. O caminho naquele momento parecia bom, mas o fim são caminhos de morte. Hoje muitos jovens, muitas pessoas têm morrido porque têm escolhido o caminho errado. A Bíblia diz que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. E quando chegamos diante destas duas portas todos os dias, nós temos que escolher por qual porta e por qual caminho trilharmos. Por qual porta entrarmos e por qual caminho trilharmos. Jesus também diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que você possa escolher neste dia que está se iniciando, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, no horário que você ver essa mensagem, que você possa escolher abrir a porta do seu coração, ouvir a voz do Senhor. Não endureça o vosso coração, é o que a palavra diz. Confirmo, Provérbios 16, verso 6. Pela misericórdia e pela verdade purifica-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente, que todos os seus planos e projetos possam se concretizar sendo firmados na palavra do Senhor. A Bíblia diz: o coração do homem faz os planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. A Bíblia também diz: para o entendido o caminho da vida é para cima, a fim de evitar o inferno que está embaixo. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Já estamos aqui, www.webradioabn.com.br. A nossa família trabalha para abençoar a sua.